Olá, estamos no dia 4 de novembro de 2025, aqui estou, Juan Beranto, falando como sempre sobre psicanálise e temas de interesse nesse campo. Nesse momento eu quero falar sobre questões relativas à agressividade, na medida em que a agressividade natural que existe em todo ser humano é negada de uma forma que funciona como uma repressão que impossibilita ao sujeito externalizar o incômodo de conter uma energia que precisa se expandir. Mas antes de aprofundar este debate, eu lembro que nós somos uma instituição de psicanálise, nós formamos psicanalistas, também terapeutas de casal, de grupo, damos análise pessoal, fornecemos supervisão para as pessoas que queiram se aprofundar no conhecimento psicanalítico. Entre em contato com a gente, nós temos um site que dá algumas informações relevantes, que é psicanálise-ipepp.com. Repetindo, psicanálise-ipepp.com. Então, a agressividade é inata no ser humano. Se não tivéssemos a agressividade, nós não iniciaríamos a nossa jornada já dentro do útero materno. É preciso que, desde embriões, nós estejamos atuando para nós constituirmos todo o nosso corpo. Pois nós temos uma jornada para sair desse útero, nós temos uma jornada de buscar alimento, de aprender a nos manifestar. Isso tudo exige o uso de um movimento para fora, que eu vou chamar de agressividade. Acontece que muitas vezes a agressividade, ela, de algum modo, ela se desvia dos propósitos originais, vamos dizer assim. Acho que a palavra original não é muito boa. É bem evidente que o termo agressividade, ele tem sido extremamente deturpado, partindo-se de uma certa confusão entre agressividade e violência. Então, violência é o uso indevido da agressividade. Se não houvesse agressividade, é claro, a violência seria impossível, porque ela é uma deturpação da própria agressividade. Mas, por outro lado, sem agressividade, nós não nos constituiríamos, o nosso corpo, nossa mente, não nos prepararíamos para toda esta jornada que representa o viver. Então, quando a criança vai se desenvolvendo, facilmente surge uma tendência para o uso indevido da própria agressividade. E aí estão os pais que têm uma função no sentido de orientar o uso da agressividade. A civilização encontrou muitos modos de lidar com isso. Desde os gregos antigos, se a gente vai lá na República de Platão, a gente já vê a preocupação, no caso de Platão, em trabalhar a agressividade para o bem do Estado, no caso do Estado de Atenas, né? Da cidade-estado, para a coletividade, para a comunidade. É claro, ela pode se desviar, e a história humana é repleta de desvios da agressividade que se transformaram em violência. E não quer dizer que nesses séculos ou milênios isso tenha sido resolvido. Na verdade, continuamos sempre com as mesmas questões. Ou seja, desde a Guerra de Troia, que terá acontecido 1000 anos antes de Cristo, em torno disso, nós estamos vendo o uso indevido da agressividade. Então, hoje nós estamos vendo pais que têm uma dificuldade enorme para orientar a agressividade dos filhos. Então, ou eles são extremamente repressores e impedem os filhos de
trabalharem essa agressividade. Algumas mães hoje em dia chegam ao ponto de castrar tantos meninos e eles perdem muito do empenho em termos de sua própria formação e não saem em busca das conquistas naturais que são necessárias para viver e para viver em sociedade. Existe, por outro lado, pais que não conseguem coibir os desvios para a violência, se sentem reféns dos filhos. Bom, mas temos outros pais também que não conseguem nem reprimir adequadamente, nem incentivar o uso correto da agressividade, e seus filhos passam a agredir a si mesmo, ser uma violência contra si mesmo. Por isso nós vemos tantas crianças e jovens atuando contra o próprio corpo, agredindo o corpo, machucando o corpo, querendo inclusive negar as características do corpo que possuem. Isso tudo é o uso da agressividade de uma forma negativa. A violência ou vai para fora ou vai para dentro, porque a agressividade pode ir para fora, deve ir para fora e deve ir para dentro, porque você tem uma parte da agressividade que é orientada para o teu próprio desenvolvimento interno. É uma forma de agressividade, sim. É interessante também que existem formas, vamos dizer, politicamente corretas de lidar com o desejo de violência, negando palavras. Aí entra o politicamente correto, então se passa a surgir sutilezas no uso da agressividade, mas aí vem uma agressividade pela palavra, por ações sutis, e aí fica um campo da perversão que às vezes é difícil estabelecer exatamente como isso tudo é conduzido, como isso acontece. A pessoa aprende a praticar uma violência sutil, forma de violência. Na antiga Roma já se falava muito de uma diferença entre duas formas de violência. Existia para eles a violência de feritas, que seria uma violência explícita, agressiva, com armas, com agredir fisicamente. E existia uma violência que eles intitulavam como de vanitas, que seria da sutileza, de um certo cuidado para esconder a violência praticada. Bem, o que nós vemos hoje em dia? Vemos que as duas violências estão presentes simultaneamente, tanto a de feritas quanto a de vanitas, todas ali atravessando a nossa sociedade. E o que impressiona é que a de vanitas, ela também está recebendo a colaboração das mulheres. Existem muitas mulheres hoje praticando uma violência perversa, uma agressividade sutil. O que isso significa? Parece que a civilização perdeu a mão na educação dos filhos. Os pais já não sabem como coibir, os professores também não sabem. Também se tem medo das reações dos filhos, se tem receio de que o filho agrida aos próprios pais, ou que ele encontre um caminho pior ainda. Então surgem muitas relações de conivência entre pais e filhos. Nós temos relatos na clínica que impressionam pelos detalhes que às vezes a gente vê, de certo modo, escabrosos, de proteção indevida que pais fazem a filhos que estão praticando atos extremamente nocivos contra os outros e contra si mesmos.
Então parece que a civilização chegou a um ponto que ela precisa como que puxar um freio de mão. É necessário rever como se educam os filhos. Também eu creio que vivemos uma sociedade de muito direito e pouco dever. Então, e quando existe muito direito e pouco dever, significa que os próprios pais trazem o discurso de meu direito, meu direito, meu direito, e depois os filhos aderem a esse discurso e já não estão muito dispostos a aceitar deveres. Como então os pais podem depois impor alguma coisa se eles mesmos estão sempre defendendo os tais dos direitos? Acho que é uma das consequências negativas do estado do bem-estar social, que talvez tenha sido o maior erro da história humana, acreditar que a sociedade poderia assegurar ela como todo um bem-estar para os seus elementos. Bom, alguém teria que fazer a parte ruim desse processo. E essa parte ruim, como não foi providenciada, porque ninguém quer ficar com a parte ruim, isto foi espalhando uma forma de convívio em que, de modo geral, as pessoas não sabem mais o que fazer com o outro, não sabem mais o que esperar um do outro, não sabem exigir, não sabem se dirigir, não sabem ser assertivas. Qualquer palavra sempre entendida no sentido que é inconveniente. Então, uma sociedade bem esfacelada em termos de valores. E é isso que a gente está vivendo, a partir do início que eu apresentei aqui. A questão da agressividade negada. Isso interfere muito na questão da educação dos meninos, na medida em que eles não devem ser agressivos, e acaba interferindo nas meninas, na medida em que parece que, como para contrabalançar isso, elas devem ter uma agressividade. No caso, uma agressividade bem maior que aquela que seria natural na menina. Os dois sexos ficam descaracterizados nas suas formas de lidar com a vida. Então era isso que eu tinha hoje para comentar. Agradeço que me seguindo e espero que nos contatem. Aqui no final do vídeo eu apresento as informações para nos contatar. Obrigado, até a próxima.